acreditaria se visse aquela cena no campo de batalha. No meio do fogo cruzado entre explosões e fumaça, um homem avançava calmamente empunhando um guarda-chuva. Não era um ato de loucura, era estratégia. E essa é a história real do soldado que usou um simples guarda-chuva para enganar o inimigo e mudar o destino de uma guerra. Tudo começou na Segunda Guerra Mundial. Enquanto milhões de homens se enfrentavam com armas e tanques, um oficial britânico chamado Major William Martin, embora esse nome seja apenas um disfarce, ganhava notoriedade por algo muito sutil: inteligência, coragem e um estranho senso de humor. Mas o nosso verdadeiro protagonista se chamava Major Digby Tatum Walter. Nascido em 1917, na Inglaterra, ele era um homem excêntrico até para os padrões da época. Educado em escolas tradicionais e apaixonado por história militar, Digby acreditava que a guerra era tanto um jogo de estratégia quanto de psicologia. E quando foi convocado para servir como comandante da 2ª Brigada de Paracadeístas Britânicos, ele levou essa ideia a um nível inesperado. Durante os intensos combates da Operação Market Garden, em setembro de 1944, uma das maiores ofensivas aerotransportadas da história, as forças aliadas tentavam libertar a Holanda das mãos dos nazistas, mas a missão rapidamente se transformou em caos. As comunicações por rádio falharam, os reforços não chegaram e os soldados ficaram isolados em Arnhem, cercados pelo inimigo. O moral estava baixo. E foi então que o Major Digby apareceu com um guarda-chuva preto aberto. Sim, no meio da guerra, um guarda-chuva. Ele caminhava com aquilo como se fosse uma espada. E quando os soldados o viram, muitos pensaram que ele havia enlouquecido, mas havia um propósito por trás de tudo. Digby percebeu que no calor da batalha, os oficiais inimigos tentavam identificar os líderes aliados para abatê-los primeiro. Os oficiais britânicos usavam bastões ou mapas nas mãos, o que os tornava alvos fáceis. Então, ele decidiu confundir o inimigo, usando algo tão absurdo que ninguém acreditaria que fosse de verdade. O guarda-chuva se tornou sua marca registrada. Ele dizia: nenhum soldado alemão atiraria em um homem armado com um guarda-chuva. E de fato funcionou. Digby circulava entre os tiros, coordenando tropas, incentivando soldados e apontando direções com a ponta do guarda-chuva como se fosse um bastão de comando. A visão de um oficial sorridente, elegante e calmo no meio do caos inspirava seus homens. Era como se aquele guarda-chuva fosse um símbolo de desafio, uma mensagem silenciosa de que o medo não teria poder ali. Em uma das cenas mais lendárias, ele chegou a usar o guarda-chuva para derrubar um motorista de tanque alemão, enfiando a ponta metálica pela escotilha aberta. O soldado ficou tão surpreso que abandonou o veículo. Outro relato conta que ele protegeu um companheiro ferido da chuva com o mesmo guarda-chuva, enquanto as bombas caíam ao redor. Era coragem com um toque de ironia britânica. Mas o que poucos sabem é que Digby também usava o objeto como forma de identificação. Com as comunicações cortadas, era difícil saber quem era amigo e quem era inimigo. Então, quando seus soldados viam o guarda-chuva balançando ao longe, sabiam que era ele. Um sinal silencioso, em meio à confusão. Apesar da bravura, a Operação Market Garden terminou em fracasso. Os britânicos foram forçados a recuar e Arnhem ficou devastada. Mas Digby não se rendeu. Junto de outros sobreviventes, organizou uma fuga espetacular, guiando mais de 100 homens através de linhas inimigas para alcançar a segurança. E sim, ele ainda carregava o guarda-chuva. Quando a guerra acabou, o Major Digby Tatum Walter tornou-se uma figura quase lendária. Alguns diziam que era louco, outros o chamavam de gênio, mas todos concordavam em uma coisa: ele simbolizava algo que o inimigo jamais entenderia: a coragem que desafia o absurdo. Curiosamente, anos depois, o personagem John Steed, da série britânica Os Vingadores, dos anos 1960, foi inspirado em Digby. Steed também usava um guarda-chuva como arma e símbolo de elegância. A diferença é que no caso de Digby, o mito era real. Talvez o mais curioso de tudo seja que para Digby, o guarda-chuva nunca foi uma piada. Era um lembrete de que a guerra, por mais brutal que seja, também é feita de humanidade, de gestos que mostram que nem mesmo as maiores tragédias podem apagar o espírito de quem acredita no impossível.
Anos depois, quando perguntado sobre o motivo de carregar um guarda-chuva, ele respondeu com simplicidade britânica: "Ora, se chover, eu estarei preparado." No fim, o Major Digby Tatum Water provou algo que poucos entenderam: que às vezes a maior arma de um homem é a sua coragem e a capacidade de rir diante do perigo, porque no campo de batalha, até mesmo um guarda-chuva pode se tornar símbolo de resistência. No fim, o tempo guarda segredos que só revela a quem tem coragem de ouvir. E o som da chuva sobre aquele guarda-chuva preto ainda ecoa como o riso de um homem que venceu o medo e, de certo modo, venceu uma guerra.